Olá, caros colegas professores, professoras, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. O Conversando com os Professores de hoje traz aí as contribuições da neurociência para o trabalho pedagógico. Assunto legal, né? Lembrando, o objetivo desses vídeos conversando com os professores é auxiliar, dar um apoio, um suporte e promover uma reflexão da nossa prática pedagógica, do nosso dia a dia dentro da sala de aula. Reforçando a vocês, ativem o sininho assim que vocês assistirem no canal do YouTube e siga a Imoê nas redes sociais, Instagram e Facebook. É preciso, com esta reflexão, colegas, é imprescindível que nós tenhamos aí alguns processos, né, da nossa prática pedagógica precisa de ser repensado, e quando a gente repensa dentro da formação continuada ou até mesmo dentro do horário pedagógico, do momento que você está lá no seu HTPC ou seu HTPL, programando, planejando, né, o seu semestre, ou até mesmo só naquele dia você vai dar uma configurada na sua aula, você pense que existem métodos, né, que podem auxiliar você na sua prática pedagógica. E quando nós falamos de neurociência, nós temos também algumas extensões dentro da própria neurociência, falando da programação neurolinguística, tudo que envolve o nosso cérebro. E buscando formações ao longo da minha formação como professor e pós-graduado, o material que eu estou recolhendo para a minha pós-graduação, ele fala muito, né, ele traz muito da neurociência. Por isso que eu estou trazendo para vocês, eu acredito que muitos dos nossos colegas tenham como base métodos que são oriundos de estudos de neurociência. E falando em neurociência, quando eu vou para dentro da sala de aula, eu tenho que pensar como será que o cérebro do meu aluno aprende? Pensando, traz para você. Como você gostaria de estar depois que você visse esse vídeo, né, ou esse feed no Instagram, ou visse essa publicação no Facebook? Como que você absorveria isso? A mesma coisa, quando nós pensamos, vou levar para a sala de aula um conteúdo específico. Como será que o cérebro do meu aluno vai entender o que eu estou passando? Então, ao longo do vídeo de hoje, conversando com os professores, nós vamos tratar muito sobre isso, nós vamos falar muito sobre isso. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui como reflexão é algo que tem chamado muito a atenção dos nossos colegas, mas também me tocou no meu momento em que eu fui professor da educação de jovens e adultos. Tinha lá, né, um número expressivo de alunos dentro da sala, e eu tinha 4 alunos, né, 3 meninos e uma menina, que eles sempre colocavam assim. Eu sempre trabalhava muito com imagens, né? Até para ser muito representativo, justamente para fazer uma programação neural ali, para que eles conseguissem absorver. E eles colocavam sempre assim: professor, eu queria muito saber por que eu não consegui, na minha infância, ter muita aptidão com leitura. Ah, entendi. Você não tinha muita aptidão com leitura? Peguei aquela informação, fiz as anotações que eram necessárias naquele momento e eu fui começando a ler mais a respeito. Na minha pós-graduação também eu busquei um pouco mais com relação a isso. E a neurolinguística, ela traz explicações para esse momento que o teu aluno faz essas questões, esses questionamentos, né? Ele traz para você essas interrogações que muitas das vezes, se você não tem esse conhecimento, né, que, como eu estou dizendo, conversando com os professores a gente acaba aprendendo, você não vai ter resposta para ele.
Então, por isso, é importante trazer essas reflexões aqui, né, no nosso canal do Instagram, no Facebook e no YouTube, para que você possa refletir, né, sobre a sua prática pedagógica. Como que você encara essa questão? A neurociência, o nome já diz, neuro, é como o cérebro aprende, como o cérebro compreende. Como o seu cérebro, professor, está compreendendo essa palestra nesse momento. E aí, para a gente adentrar um pouco mais nessa questão, é importante que você pense, que você faça a reflexão a partir de 3 pontos, que eu acho que é super importante, que é o ensino, que traz também outros 3 pontos, a questão da neurociência em si e a aprendizagem. Eu tenho o ensino na lacuna A e eu tenho a aprendizagem na lacuna B. E no centro, entre a lacuna A e a lacuna B, eu tenho a neurociência. E aí o que eu falo, professor? Lá na lacuna A, que é a questão do ensino, eu tenho um dos primeiros momentos que a neurociência vai conversar comigo, dentro das leituras que eu fiz, das formações que eu busquei. Eu tenho lá, naquele primeiro ponto, um primeiro aspecto super relevante e importante, que é a instrução. Eu chego, eu digo que vou trabalhar um conceito X com o meu aluno, eu vou instruí-lo, ou com o texto, ou com um vídeo, ou com uma aula dialogada. Vamos fazer os conhecimentos prévios deles, vou fazer uma pequena roda de conversa. E ao lado B, que é o lado da aprendizagem, ele vai ter que adquirir esse saber dentro deste conceito. Eu vou trabalhar com exemplos que às vezes fica até melhor para vocês poderem entender. Eu vou explicar para o meu aluno sobre as questões de ética. Então, ética vai ser o tema da aula de hoje e eu vou fazer uma instrução sobre ética. Eu posso introduzir com frases, eu posso introduzir com um vídeo pequeno para que possa ser feita uma pequena reflexão. Eu posso trazer um texto dentro de uma aula X lá, né, de uma determinada disciplina. E eu quero que eles, lá na lacuna B, que é a lacuna da aprendizagem, eles saibam sobre ética. Eles conheçam sobre ética. Mas a neurociência está aqui no meio. Se não houver associações entre essa parte aqui da lacuna A, que é a instrução, a forma como você vai instruir, para que ele possa saber, para que ele possa, na aprendizagem, construir o saber, ele não vai conseguir fazer, atravessar essa ponte e saber aonde ele vai usar. Ficou um pouquinho complicado, o Wilson me explica de novo. Eu trago ética, está no campo A. O campo A é o campo do ensino. Eu estou ensinando através da instrução ética, para que através da aprendizagem aqui, na lacuna da aprendizagem, ele crie conhecimento. E ao meio, a neurociência vai pegar aspectos dela para fazer associação. Como que eu trago associação dentro do aspecto neurociência? Eu posso, para que ele associe, eu posso colocar situações do cotidiano dele. Eu posso trazer ou questionar ele sobre como que ele entende ética dentro do lugar onde ele mora, do bairro onde ele mora, ou da convivência dele com os pais e com os amigos, por exemplo. E aí, caso ele não consiga compreender, eu trago para eles situações, problemas do cotidiano, das questões políticas, da questão inclusive de moradia, para que ele consiga entender os conceitos que eu trouxe na parte de ensino, instruindo, e consiga associar com a parte de aprendizagem, que é o saber, onde colocar este conhecimento traduzido através da parte do ensino. Vocês vejam como é importante que a neurociência demonstre e traga as peças fundamentais para que você possa transpassar o conteúdo? Porque não é só simplesmente eu colocar, né, uma educação mais tradicional, eu colocar todo aquele conteúdo ali no quadro ou dar um texto cheio de nomes, né, vou falar de Platão, Aristóteles e Sócrates. Eles não viveram nessa época. Eles têm que aprender através da instrução, sim. Seria muito mais fácil você falar quem foram esses
contemporâneos, esses antigos, né, Sócrates, Aristóteles e Platão, mas trazer também contribuições de autores mais atuais, que eles conheçam, hoje mais contemporâneos, falar o pensamento como instrução. Para que eles consigam assimilar e levar aquilo para a vida, que é o saber, você vai ter que fazer associações. Então hoje eu posso pegar várias colocações, várias explicações do que é ética. Vamos pegar aí, por exemplo, um grande exemplo de um vídeo que o Mário Sérgio Cortella tem, que é um educador, um grande filósofo contemporâneo, mas ele fala muito dentro de uma linguagem que o jovem consiga compreender. Então eu trago uma leitura, associo, né, neurologicamente, com imagens, com falas, né, cotidianas. Pego também situações que às vezes um aluno pode trazer lá com a sua experiência prévia, com o conhecimento prévio, né, porque o aluno em contato com o outro, na troca de experiências, eles conseguem fazer essa associação e aí, quando chega na aprendizagem, acontece o saber. De fato, educação é isso. Educação é mudança de comportamento. Educação versus conhecimento é mudança de comportamento. Então, a partir do momento que você traz um conteúdo para o teu aluno, que você consegue explicar e expor, utilizando esses recursos da neurociência, você muda o comportamento dele diante desse conteúdo. Mas vamos mais à frente, professor. Nós temos também uma outra parte, que é a interatividade. Atividade é movimento. Colocar a mão na massa. Então, se você faz com que o seu aluno consiga interagir diante de um conteúdo que você instruiu, você vai fazer... A interação ela está aqui na lacuna A, tá? A interação ela está no campo do ensino. Lá na aprendizagem, o que é o reflexo? Se é ação, é o quê? O fazer. Então, eu expliquei sobre ética, trouxe o conceito, usei recursos da neurociência para que ele pudesse fazer associação e ele sabe. Ele sabe. Agora eu vou fazer provocações para ele poder interatividade. Ele vai interagir com o outro aos pares. Eu vou dar um jogo para que eles criem aí a diferença entre ética e moral. Então, na hora que eles interagirem, eles já têm o conceito. Eles vão interagir, o conceito já foi explicado, né, na parte de instrução. Eles vão interagir aos pares, aqui na parte de ensino, para a aprendizagem deles, eles fazerem. Eles colocaram a mão na massa. Aquilo fazer efeito na vida deles. E o que a neurociência tem a ver aí? Na hora em que eles conseguem fazer repetições memoráveis de tudo aquilo que eles conseguiram associar. Vocês vejam como a neurociência ela contribui muito quando você sabe, de forma eloquente, empregar isto dentro da sala de aula. Vamos para mais um outro aspecto, que é super importante. Esse aluno ele teve a instrução, ele conseguiu fazer associação no campo da neurociência e lá no campo da aprendizagem ele sabe. Ele fez uma interatividade a pares, ou a trio, ou quarteto, ou um grupo com mais pessoas, onde você trouxe mecanismos aí das repetições, a repetição são mecanismos da neurociência, para que no campo da aprendizagem ele faça o quê? Ele bote a mão na massa, ele faça de forma ativa. Ele vai lá e vai fazer aquele conteúdo. E aí nós vamos buscar um outro ponto, que é o ponto onde eu falo do quê? Da interação. A interação é quando ele consegue, num grupo, expor algo para que lá no campo, se entendeu? Lá do campo da aprendizagem, ele consiga ser, ele consiga se mostrar para que veio. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Eu tenho, de alguma forma, o conhecimento sobre ética, eu fiz associações e eu consegui saber. Eu vou fazer uma interação aos pares ou aos grupos, também vou buscar repetições do cotidiano deste grupo, para fazer. Agora eu consigo fazer uma interação com outros grupos através de apresentações, através de encenações, aonde eu vou colocar o que aí da neurociência? A emoção. A partir do momento que você se emociona e você consegue reproduzir essa emoção, que é o que você consegue absorver de conhecimento, você é
o cara. Você conseguiu reproduzir essas questões. É legal, professor, é legal sim, que você tenha esse grande conhecimento, né, as associações, as repetições e as emoções, ela esteja dentro da sua prática pedagógica como recurso da neurociência. Gostou, professor? Siga aí, Moyê. Venha conosco trazer as contribuições. Falem se vocês colocariam aí isso em prática, se já colocam. Se já colocam, quais são as experiências de vocês? E vamos para a próxima semana aí com a nossa próxima Conversando com os Professores. Aguardo vocês até lá.